Olá! Nesta aula, estudaremos a capacidade de produção e o relacionamento existente com aspectos voltados à localização de instalações. Esses assuntos por si só têm uma grande intimidade, ambas com o foco no melhor atendimento de demandas, no melhor atendimento aos clientes. Iniciaremos com abordagens voltadas ao planejamento da capacidade de produção, que é altamente dependente do planejamento das instalações. São, portanto, funções que trabalham conjuntamente. Outros fatores de grande relevância nesse contexto de conciliar recursos para o melhor atendimento às demandas consistem em layout e as próprias características das instalações. É de grande relevância o planejamento da capacidade em atividades, por exemplo, no setor de petróleo, exploração petrolífera. Pode-se imaginar, no caso específico do Brasil, a importância do planejamento de capacidade e o estudo de localização para uma estação de captação e processamento de petróleo, por exemplo. Nesse ramo, o dimensionamento da capacidade de captação, assim como a localização das instalações, são absolutamente vitais para o sucesso do empreendimento. Se superdimensionadas as instalações em relação à quantidade de petróleo explorado, teríamos custos e investimentos desnecessários. Por outro lado, se subdimensionadas, não maximizaria todo o potencial de captação e de processamento. Nesse ramo de atividade, por exemplo, qualquer erro, qualquer falha no dimensionamento de capacidades fatalmente incorreria em custos desnecessários absolutamente. Por outro lado, o subdimensionamento da capacidade e de todos os instrumentos necessários para a exploração do petróleo também geraria hiatos entre a adequação na utilização de recursos e efetivamente ao resultado esperado. Veremos a seguir algumas cenas de um filme voltado ao setor específico de produção e extração de petróleo. Monsters like this jack-up rig are the workhorses of the oil world. Here's how the design works. After it's dragged to a drilling site, powerful motors drive the legs down into the seafloor, then jack up the entire rig above the reach of hurricane waves. Next, the derrick slides into position and the workers begin to drill. Pumping a weighted sweep right now, so you're going to be getting a whole lot of trash and stuff back. You might start losing a little bit of mud. If they hit oil, they'll cap the well, jack the rig down, and then tow it to its next location. And a permanent drilling platform will take over pumping the oil. Parece fácil imaginar, nesse contexto que acabamos de verificar, a importância do correto dimensionamento dos recursos destinados ao empreendimento em função dos resultados a ser esperados. Definições e medições da capacidade de produção. Vejamos então o que significa medição de capacidade de produção. A definição de capacidade de uma operação é o máximo nível de atividade de valor adicionado em determinado período de tempo que um processo pode realizar sob condições normais de operação. No caso de produtos padronizados, chamados produtos homogêneos, essa medição é bastante facilitada. Por exemplo, pode-se medir a capacidade de utilização da produção de açúcar através de tonelagens por dia, ou ainda metros de tecido produzidos por uma jornada de trabalho, ou talvez até parafusos, milheiros de parafusos produzidos por hora. Já os chamados produtos heterogêneos, aqueles que são mais adequadamente voltados a necessidades específicas de consumidores, essa medição é um pouco mais dificultada, justamente por não haver uma repetitividade nos fluxos produtivos. Explorando um pouco mais esse exemplo de uma hipotética fábrica de móveis, o tempo gasto para o processo produtivo de uma estante composta de 6 prateleiras será expressivamente menor quando comparado ao tempo necessário para um armário de grande porte, de construção bem mais complexa, com um sistema
produtivo que exija mais demanda de recursos. Embora os dois produtos sejam dependentes de tarefas semelhantes, como lixamento, envernizamento, a complexidade dessas etapas produtivas será muito diferente. E, consequentemente, os tempos para o cumprimento delas também. Conceituaremos agora unidade padrão de mão de obra. O que vem a ser uma unidade padrão de mão de obra? Esse é um recurso utilizado para as atividades de planejamento e controle de capacidade, visando padronizar unidades de medição. Podemos ter processos semelhantes, dedicados a um determinado produto, mas que demandem tempos diferentes. Por exemplo, o tempo de atendimento de um balconista. Ele pode, dependendo das necessidades de um cliente, atendê-lo em meia hora, talvez atendê-lo em 10 minutos. É muito difícil medir, então, capacidade por quantidade de atendimentos, a menos que se estabeleça uma unidade padrão. Talvez, hipoteticamente, 10 minutos. Na necessidade do atendimento mais longo, seriam consideradas mais de uma unidade padrão de atendimento. Agora abordaremos um pouquinho o estudo da demanda. Vamos verificar em que consiste demanda. Demanda pode ser definida como a disposição de consumo de determinado produto ou serviço por parte dos consumidores, ou ainda a quantidade de mercadorias ou serviços que um consumidor ou um conjunto de consumidores está disposto a comprar ou consumir em determinado período de tempo, em determinadas condições comerciais. Muito bem. Observemos, então, que a questão gestão de demanda, dimensionamento da demanda, está intimamente relacionada com a ocupação dos recursos. Na verdade, demanda pode significar simplesmente procura, devidamente quantificada, seja por produtos ou por serviços. O fator preço. Preço interfere diretamente na demanda. Quando os preços, por exemplo, de combustíveis sofrem majoração, a demanda de automóveis tende a diminuir. Consequentemente, a demanda de pneus também. O dimensionamento da demanda constitui ponto inicial de muitos processos produtivos, motivo pelo qual muita atenção vem sendo dedicada a esse tema, na tentativa de se melhorar as formas utilizadas para o seu correto dimensionamento, buscando menores desvios entre quantidades projetadas e a realidade efetivamente consumida. Observemos, por exemplo, uma situação numa lanchonete de uma escola. É previsto um consumo de refrigerante a cada dia. Porém, podem haver fatos anormais, porém previamente previsíveis, como, por exemplo, a realização de exames vestibulares em determinada ocasião, projetando um aumento no consumo esperado desses refrigerantes. Se esses exames vestibulares ocorrerem, por exemplo, em uma época de temperatura alta, no alto verão, a demanda deve ser maior ainda. Então, são fatores que, na realidade, interferem no correto dimensionamento da demanda e, consequentemente, na disponibilização de capacidades, justamente voltadas ao atendimento dessas demandas. É bastante relevante o grau de acerto de previsões. Quando se há desvios expressivos entre previsões efetuadas e o que efetivamente acontece, nós temos uma situação de sobra de recursos. Consequentemente, isso custa dinheiro. Em contrapartida, se as previsões são muito tímidas em relação à demanda efetiva, nós vamos ter, infalivelmente, consumidores não atendidos, o que abre possibilidades da atuação de concorrentes. Bastante relevante, então, considerarmos o conhecimento do mercado. E o que é conhecer o mercado? Significa ter intimidade com o consumidor através dos clientes e, através dessa ferramenta, poder melhor dimensionar as demandas para, consequentemente, melhor adequar as capacidades. Fatores sazonais merecem especial atenção. O que são esses fatores sazonais? São demandas que não acontecem de maneira cíclica. Elas são consideradas, então, por vários autores como acíclicas. Em nosso país, por exemplo,
a demanda por brinquedos apresenta sazonalidade nos meses de outubro e dezembro, respectivamente, causados pelas comemorações do Dia da Criança e do Natal, respectivamente. Observe que, na verdade, essa aciclidade é relativa, mesmo porque já estamos imaginando que no próximo Dia das Crianças ou no próximo Natal haverá um aumento de demanda. Consequentemente, o ajuste das capacidades em função desses picos de consumo devem ser adequadamente previstos e dimensionados a tempo. Observemos agora a questão da tendência de crescimento ou queda. Tendência de crescimento ou de queda pode ser definida como uma variação sistemática de vendas constatada em longo prazo, podendo ser positiva, negativa ou neutra. Muito bem. Tendência positiva significa aumento em vendas, como a que vem ocorrendo em nosso país desde a década de 80, mais ou menos, com a demanda dos chamados automóveis populares. Um exemplo é ocorrido no Brasil com leite em pó, cuja tendência foi positiva na segunda metade da década de 70, até meados dos anos 80, mais ou menos, quando, devido principalmente ao barateamento das embalagens multicamada, popularmente chamada de longa-vida, mudou a preferência dos consumidores, que passaram a priorizar o consumo do produto na forma líquida. Observemos ainda questões relacionadas a mudanças de hábito no consumidor brasileiro e as tendências para as empresas. O crescimento econômico acima de 4% ao ano, a multiplicação de empregos, o fácil acesso ao crédito e a elevação da renda estão reproduzindo no país um fenômeno típico de sociedades avançadas: a criação de um mercado consumidor de massa forte e cada vez mais complexo. Essa transformação gera uma mudança nos hábitos de consumo do brasileiro e traz algumas tendências que irão refletir diretamente na indústria. Por exemplo, a presença das mulheres no mundo do trabalho é cada vez maior. E vários mercados devem crescer como resposta a isso. De sopas, protetores solares, eletrodomésticos, tinturas para cabelo, produtos para bebê, conta corrente em banco. Outro exemplo é o aumento dos casais sem filhos, que melhora a perspectiva de venda de uma série de produtos específicos, como o comércio eletrônico, o crédito para a pessoa física, as refeições prontas e móveis de decoração. É de suma importância a percepção das empresas diante de fatos como esses. E eu acrescento mais um: a tendência de pessoas descasadas morarem sozinhas, estimulando o consumo de artigos em embalagens porcionadas especificamente para uma pessoa. Tanto é verdade que houve uma explosão nos últimos anos de produtos alimentícios dimensionados para esse nicho específico da população. Alguns fatores socioeconômicos devem ser levados em conta, como, por exemplo, a redução na taxa de natalidade, influenciando negativamente a demanda, consequentemente a oferta, de artigos destinados a crianças, como fraldas, mamadeiras, dentre outros. Promoções podem ser utilizadas também como meio de se aumentar a demanda. Afinal, o estímulo de preço, o estímulo de bonificações, tende a estimular a demanda. Abordemos agora a eficácia do processo de previsão. Há alguns fatores relevantes. Primeiro, a questão fator histórico. O que significa fator histórico? O acúmulo de dados de demandas ocorridas no passado tende a nos ajudar a subsidiar, a balizar previsões futuras. Porém, essa metodologia não tem muita cientificidade, apesar de ser bastante utilizada, especialmente para produtos de consumo cadenciado. Outro fator relevante são as ações da concorrência. Atitudes que concorrentes tomam no mercado, como lançamento de produtos, promoções, bonificações, acabam interferindo, positiva ou negativamente, na demanda de determinado artigo, de determinado serviço. Portanto, as ações da concorrência também interferem, sem dúvida nenhuma, ao dimensionamento da demanda de produtos e serviços.
Depois temos os chamados fatores socioeconômicos, que são relacionados ao poder de consumo de uma região, de uma cidade, de uma população, e até fatores relacionados à cultura, a valores, a crenças, diferenciando então demandas em regiões diferentes dentro de um mesmo país, por exemplo. Há algumas técnicas consagradas para o dimensionamento da demanda. Uma delas é a qualitativa. O que significa dimensionar demanda através de um método qualitativo? É a dependência da opinião de especialistas. Analistas de mercado, geralmente profissionais atuantes na área de marketing, no relacionamento com clientes e consumidores, traçam, delineiam tendências de consumo e quantificam essas tendências. Uma outra técnica é conhecida como sendo a de série temporais, que leva em consideração principalmente os dados históricos. E a terceira e última, as técnicas causais, onde se busca estabelecer relações diretas entre demandas de determinados produtos a outros. Se imaginamos, por exemplo, a grande disseminação do conceito de alguns produtos alimentícios muito gordurosos fazerem mal à saúde, a tendência natural é de que haja uma retração na demanda por esse tipo de produto. Decisões sobre o planejamento e o controle da capacidade. Quando se opera abaixo da capacidade, se geram descontentamentos nesse mercado de atuação. Por exemplo, quando se trabalha não utilizando totalmente os recursos, nós vamos ter custos. Custos que não vão sendo traduzidos em realizações. Consequentemente, há uma tendência de alta nos preços praticados, para que possa ser diluído todo o custo fixo das organizações. Há situações ainda de demandas que são naturalmente insuficientes para abastecer a oferta. Isso significa, quando temos demanda insuficiente, as empresas devem buscar criatividade para preencher suas capacidades. Pode ainda haver um prévio estabelecimento de uma política de atendimento a demandas, em função, por exemplo, de práticas que tendam a controlar preços no mercado. Vamos observar atentamente um pouquinho mais sobre o planejamento e controle da capacidade. Planejamento e controle da capacidade consistem nas atividades de determinar a capacidade efetiva da operação produtiva, de maneira a permitir a devida resposta à demanda, ou seja, decidir como a operação deve reagir diante de flutuações na demanda. É muito importante, portanto, que as organizações tenham percepção e se preparem adequadamente para o atendimento de variações na demanda. Vamos falar agora um pouquinho sobre os aspectos afetados pelas decisões no planejamento. Primeiramente, a questão custos. É de grande importância as organizações dimensionarem, custearem toda a atividade voltada ao dimensionamento de capacidade em função de demandas. As organizações devem, na verdade, imaginar hipoteticamente serem uma balança com dois pratos. Um prato da demanda, aqui à minha direita, e o outro prato, o prato da oferta ou das capacidades. Quando se tem muita demanda para pouca capacidade, o que acontece com o respectivo mercado de atuação? Tendo muita demanda, está pesado o prato da demanda e pouca capacidade, nós vamos ter mercados insatisfeitos, demandas reprimidas, não atendidas. O inverso, nós temos a situação de uma demanda muito pequena e uma capacidade muito grande. Nós temos desperdício de recursos, consequentemente, aumento de custos. Vamos ilustrar essa questão observando um rápido trecho de um filme. Tarzan rigs can earn $100,000 a day. But as long as the rig is unfinished, it isn't making money, it's costing money. The first Tarzan came in at $110 million. The cost of 2 Boeing 737s. Bodie's under orders to nail this one for $20 million less. Oh, you got to go to the other side, Roosevelt. Carry him to the other side. To stay on budget, Bodie's got to stay on schedule.
different things can get you behind, not having the materials, not having drawings on time. Also, weather has some condition on us. If we start falling behind, you can get into trouble real quick. Interessante esse trecho de filme, não é? Observe a importância do adequado dimensionamento das capacidades em função das demandas requeridas. É de suma importância para o êxito de uma operação com esse grau de complexidade, assim como em qualquer outro ramo da atividade econômica. Questão de receitas. Vão ser sempre afetadas pelo equilíbrio ou pelo desequilíbrio entre capacidade e demanda, de maneira exatamente oposta. Ou seja, capacidades iguais ou superiores à demanda garantirão sempre um atendimento a toda a demanda que se tenha verificado, sem perda de receitas. Outro aspecto importante é o capital de giro. Ele tende a ser afetado sempre que uma operação decidir produzir estoque de produto acabado antes da efetiva demanda, implicando no financiamento do estoque por parte da organização até o efetivo momento da venda. Outro aspecto relevante é a qualidade dos produtos e serviços, que pode estar vulnerável devido a um planejamento de capacidade, incluindo grandes flutuações nos volumes dessas capacidades, através, por exemplo, da contratação de mão de obra temporária, o que aumenta o risco de erros em função de profissionais menos qualificados ou talvez até desprovidos de suficiente experiência. Outro aspecto relevante é a capacidade de reação. Na verdade, isso é a velocidade, a capacidade de reagir ao mercado, né? Reagir à demanda, que pode ser melhorada, seja pelo aumento de investimentos ou pela provisão deliberada de capacidades excedentes para se evitar filas no processo de atendimento. A confiabilidade no fornecimento poderá ser afetada ainda pela proximidade entre os volumes de demanda e de capacidade. Quanto mais próxima a demanda da capacidade máxima, tanto menos capaz esta será para se lidar com interrupções inesperadas, com menor confiabilidade em processos de fornecimento de produtos, sejam tangíveis ou intangíveis. E, finalmente, a flexibilidade será potencializada pela existência da capacidade excedente. Estando a demanda e a capacidade devidamente equilibradas, como naquela analogia da balança, a operação jamais responderá a quaisquer aumentos imprevistos de demanda. Abordaremos agora o estudo de localização de instalações. O que significa estudo de localizações? Por localização, se entende o posicionamento geográfico de uma operação com relação à disponibilidade física de recursos a outras operações com as quais esteja relacionada ou aos clientes com os quais tenha relacionamentos. Muito bem. Observe então que estudos de localização têm dois grandes balizadores. Um deles é o mercado cliente, o mercado consumidor, e a outra a disponibilização de recursos, o que faz com que determinadas organizações escolham certos locais geográficos. Vamos falar um pouquinho sobre as decisões quanto à localização. Em alguns ramos da atividade econômica, os estabelecimentos procuram estar próximos de consumidores, como por exemplo nas lojas de autosserviço. Já postos de vendas de combustível estão parcialmente concentrados nas regiões urbanas e outros nas regiões rodoviárias, ao longo das rodovias. No nosso país, há uma grande concentração empresarial no setor automotivo na Grande São Paulo, região metropolitana da cidade de São Paulo. E a maior parte da indústria pesqueira se encontra no estado de Santa Catarina. Observe então que há uma adequação de localização em função do ramo de atividade. As empresas produtoras de resinas para a fabricação de produtos à base de plásticos, isso faz parte da cadeia da indústria petroquímica, têm suas fábricas concentradas em polos petroquímicos, como por exemplo no Brasil, em Santa Catarina, na cidade de Tubarão, em Camaçari, na Bahia, ou até na cidade de Mauá, na região metropolitana de São Paulo. Que fatores, então, justificariam tanta disparidade na decisão de localização? A resposta a essa pergunta
se encontra nas categorias de estímulos determinantes da localização, como, por exemplo, alterações na demanda de produtos e serviços. Claro que, em função de alterações físicas na demanda, as ofertas também devem acompanhar essas alterações. As alterações ainda na oferta de insumos para a própria operação. Quando se migra uma atividade econômica do sul do país para o norte, por exemplo, é natural que os provedores de serviços, de produtos, de insumos, os fornecedores dessa empresa, também tendam a se reunir no entorno da nova atividade. Vamos ouvir novamente uma palavrinha muito contributiva do presidente da SLOG sobre localização geográfica. As exportações brasileiras dependem cada vez mais da estrutura dos nossos portos. Imagine a Vale do Rio Doce, né? Ou hoje, como foi chamada a companhia, a Vale. Projeto Carajás, a maior exploração de minério de ferro do mundo, inclusive com um dos mais altos teores de aproveitamento desse minério quando transformado em produtos siderúrgicos. Você sabia que a Vale tem portos privados no norte do Brasil para fazer o escoamento dessa produção? São milhares de vagões, são milhares de toneladas escoadas de minério de ferro que retornam para o Brasil como divisas. Agora, se a logística não fosse bem programada, você imagina o que é pegar ferro bruto no meio de uma mina a céu aberto, por exemplo, no projeto Carajás, e levar até o Japão, onde é transformado em aço de altíssima qualidade. Você sabia que você está envolvendo trem, você está envolvendo navio, você está envolvendo sistemas altamente mecanizados de retirada desse minério, carregamento nos comboios ferroviários, transbordo para os navios e depois o desembarque desse minério todo no Japão? Pense nisso você também. O Brasil vai ser protagonista mundial através das suas exportações. Só que se a logística brasileira não funcionar, esse protagonismo não será atingido. Vemos então, nesse comentário, a grande importância do correto estudo de localização. Isso minimiza custos, isso aproxima produtos de clientes, produtos de mercado. Consequentemente, aumenta a competitividade das organizações. Precisamos destacar ainda os chamados fatores relacionados à oferta. O que pode interferir na oferta? Custos de mão de obra. Quando muito elevados, naturalmente, onera a disponibilização de produtos e serviços. Custo de área. Quanto mais caro uma área, maior a interferência desse custo de área na forma de produtos tangíveis oferecidos ao mercado. Energias disponíveis, ou custo das energias disponíveis. Evidentemente, uma atividade situada numa região do país, onde o acesso às energias seja mais barato, tende a ter uma menor dependência em termos de custeio desse importante insumo em alguns ramos de atividade econômica. Os custos do transporte, como já vimos, podem interferir, chegar até 1/3 do total do custo de uma operação produtiva. São extremamente relevantes. E, finalmente, os chamados fatores da comunidade. Que são fatores da comunidade? O relacionamento de organizações com a comunidade, com os mercados, interfere, sim, e muito substancialmente, no desenho de negócios. Uma atividade que agrida, por exemplo, o meio ambiente, dificilmente poderá ser instalada com sucesso numa região onde haja um consenso voltado à preservação ambiental, apenas como exemplo, interferindo, consequentemente, no estudo de localização das organizações. Bom, se falamos um pouquinho sobre fatores relacionados à oferta, precisamos abordar também os chamados fatores relacionados à demanda. Um deles consiste na habilidade da mão de obra. Quanto mais adequada, quanto mais treinada, melhor preparada, melhor vai ser, consequentemente, a repercussão em produtos oferecidos ao mercado. A própria adequação do local, a favorabilidade operacional de um ambiente de trabalho, sua arrumação, sua limpeza, isso proporciona mais satisfação, consequentemente, maior produtividade. Até a imagem do local. A questão, como um bom exemplo, é a Rua das Noivas, na cidade de São Paulo, onde há uma concentração muito grande de estabelecimentos voltados a produtos de conveniência para noivas e para festas de casamento. Essa imagem de local também ajuda no direcionamento de novos empreendimentos nesse setor que tendam a se estabelecer nessa mesma localidade. E, finalmente, a questão da conveniência para clientes. Vamos imaginar, por exemplo, como seria de grande insucesso um hospital
localizado numa região rural de uma determinada cidade, né? Pelo contrário, o hospital normalmente está justamente em áreas de fácil acesso, onde haja uma grande concentração populacional. The rig may be home, but everyone knows there's danger all around. Oil is extremely flammable, and the nearest emergency room is 100 miles away. Everything we do these days, we like to do it safely, because human lives are so much more important than anything that we could do out here. And lives have been lost on oil rigs. Offshore oil rigs caught fire and exploded during 16 workers are confirmed dead there. More than 150 are missing, and they are presumed... Most suffered from burns when an explosion tore the oil platform apart. In an emergency, these high-tech lifeboats, each equipped with a satellite beacon, can hold and feed 50 people. But the best defense is the rig's construction. Our lives are totally dependent on how this structure is made. But these legs are so tough that if a boat runs into it, I've seen many boats that when they hit them, they were torn up, and I hadn't seen damage to a leg yet. A strong rig is a safe rig. Designing strong rigs is the job of Chief Engineer Mike Dowdy. He's at home on a rig, but his real home is on land with his engineers. And we relocated this access hole too. I believe we Thousands of lives depend on their calculations. Structure during the course of the project. So let's take a look at the 250-foot water depth case. All right, I got this one set up to be about 50 The team subjects a virtual Tarzan to a virtual storm. The geometry of your model is accurate and the stiffness of the hull to leg connections. They're analyzing the effects of a 40-foot wave. So that's what it's going to look like. They've designed the rig to sway in a high wind, just like a skyscraper. Yeah, that's great. It's better to bend than to break. Muito bem. Nesse último trecho de filme, vemos nitidamente uma grande preocupação com circunstâncias que acabam interferindo no padrão de desempenho dos trabalhadores. Ele aborda perigos para trabalhadores na plataforma e principalmente os cuidados que devem ser tomados, que na verdade é o mais importante voltado nesse segmento da atividade econômica. Muito bem. Ao encerrar essa nossa aula de hoje, então, dois grandes destaques. Primeiro, a preocupação com o correto dimensionamento da demanda e, principalmente, a adequação da capacidade a essa demanda. Sempre que tivermos maximização na ocupação da capacidade, fatalmente teremos o grande benefício de redução de custos e, consequentemente, da satisfação de clientes até o consumidor final. Como dicas de estudo dessa nossa aula, temos duas recomendações de leitura. Uma delas, deste livro, Administração da Produção, de Nigel Slack, da editora Atlas, o seu capítulo 11, intitulado Planejamento e Controle de Capacidade Produtiva. A outra recomendação, da obra Administração da Produção e Operações, de Norman Geithner e Greg Fraser, da editora Pioneira, o seu capítulo 6, Planejamento de Capacidade de Longo Prazo e Localização de Instalações. Entendemos que a leitura desses textos recomendados possa potencializar o resultado dessa nossa aula de hoje. Muito obrigado e sucesso a todos vocês.